da Educação Médica Continuada na Atenção Primária. Eu sou Gabriela e sou endocrinologista aqui em Toledo. Atendo no consultório e também na Central de Especialidades pelo SUS. Foi-me solicitado para falar sobre diabetes mellitus. Uma aula sobre diabetes mellitus é pouco. Nós poderíamos falar aqui o dia inteiro sobre diabetes. Então, eu tentei fazer um apanhado do que eu achei mais importante. Espero que não se torne uma aula muito cansativa para vocês. Qualquer coisa a gente pode parar, pode discutir no meio, se vocês acharem que tá muito cansativo acompanhar a aula, tá? Então, vamos lá. Onde é que... Aqui? Então, diabetes mellitus consiste num distúrbio metabólico que é caracterizado por hiperglicemia, decorrente tanto da deficiência na produção de insulina ou na sua ação, ou em ambos os mecanismos. Então, aqui, eu vou mostrar para vocês aqui, ó, que tem o pâncreas saudável. A insulina ela é produzida nas células beta-pancreáticas. Ela vai agir no receptor de insulina da célula e vai auxiliar na entrada da glicose na célula. Então, é saudável. Acho que ele está andando sozinho. Aqui, no diabetes tipo 1, acontece uma falência pancreática, sem produção de insulina, uma falência total. Então, não há a ligação da insulina no receptor, e com isso a glicose não consegue entrar na célula, levando a uma hiperglicemia. No diabetes tipo 2, acontece inicialmente uma hiperinsulinemia. Ué, tá descontrolando sozinho? Só um minutinho, gente, uma falha. Posso voltar? Não está voltando? Não, mas eu preciso da figurinha. Agora é só voltar o slide. Voltando aqui a aula. Aqui a gente tem um pâncreas do paciente diabético tipo 2. No início da doença do paciente diabético, há uma hiperinsulinemia por resistência insulínica. A insulina defeituosa se liga de maneira inadequada ao receptor insulínico e menos glicose entra na célula
levando a uma hiperglicemia também. Então, o diabetes tipo 1 é uma doença autoimune, poligênica, decorrente de destruição das células beta pancreáticas, ocasionando deficiência completa na produção de insulina. Ocorre em 5 a 10% de todos os casos de diabetes e é mais frequentemente diagnosticado em crianças, adolescentes e algumas vezes em adultos jovens, e afeta igualmente homens e mulheres. E embora a fisiopatologia ainda não seja totalmente conhecida, ela envolve uma predisposição genética, fatores ambientais como resposta autoimune. E as principais exposições ambientais associadas ao diabetes tipo 1 são as infecções virais, alguns componentes dietéticos e certas composições da microbiota intestinal. O diabetes tipo 1, ele é subdividido em tipo 1A e 1B. 1B é aquele que você investiga anticorpos, autoanticorpos e você não acha. E o tipo 1A é aquele que é confirmado pela positividade de um ou mais autoanticorpos, que são anti-GAD, anti-ilhotas e anti-insulina. O diabetes, ele é bem mais frequente na infância e na adolescência, mas pode ser diagnosticado também em adultos, que podem desenvolver uma forma lentamente progressiva da doença, denominada LADA. O diabetes tipo 2, ele corresponde a 90 a 95% de todos os casos, então é o mais frequente, é o mais comum. Ele tem uma etiologia complexa, multifatorial, envolve componente genético e ambiental. Ele acomete principalmente os indivíduos a partir da 4ª década. E agora, principalmente nos últimos anos, tem tido uma incidência muito alta em crianças e jovens. Ele é uma doença poligênica, tem herança familiar, que ainda não está completamente esclarecida. A ocorrência também tem uma contribuição de fatores ambientais. Então, entre eles, os hábitos dietéticos e acontecendo principalmente nos pacientes sedentários. Então, a obesidade é um dos principais fatores de risco para o diabetes tipo 2. Então, em pelo menos 80 a 90% dos pacientes com diabetes, há o excesso de peso. Então, a gente fala que a obesidade anda de mãos dadas com o diabetes tipo 2. Então, aqui estão os fatores de risco para diabetes tipo 2. Então, história familiar da doença, idade acima dos 45 anos, obesidade, sedentarismo, o diagnóstico prévio de diabetes gestacional, síndrome dos ovários policísticos e presenças de componentes da síndrome metabólica, como a hipertensão arterial e a dislipidemia. O diabetes gestacional, ele é uma intolerância ao carboidratos, tem uma gravidade variável e se inicia normalmente na gestação depois das 24 semanas e não fecha os diagnósticos para diabetes. Ele traz riscos tanto para a mãe quanto para o feto. Como eu falei, então, normalmente é diagnosticado no 2º ou 3º trimestre da gestação, normalmente depois de 24 semanas. Pode ser transitório ou pode persistir após o parto. E ele é um importante fator de risco para o desenvolvimento futuro das mulheres que tiveram diabetes gestacional. Então, é um fator de risco importante de diabetes tipo 2. Os principais fatores de risco para diabetes gestacional
são as mulheres que já tiveram uma história anterior de diabetes gestacional, a mulher ter história de família, pai, mãe ou irmãos com diabetes, a mulher ser baixa, ter baixa estatura, menor que 1,50 m, ter uma idade superior a 25 anos, principalmente aquelas acima de 30, aquela paciente que aumentou muito de peso durante a gestação ou já engravidou acima do peso, aquela paciente com síndrome dos ovários policísticos, aquela que tem antecedente de macrosomia ou morte fetal, ou que teve pré-eclâmpsia anteriormente, ou na gravidez atual, ou feto com crescimento excessivo ou polidrame. Existem também outras formas menos comuns de diabetes, que normalmente são relacionadas à disfunção de célula beta, defeito na ação da insulina, ou então doença do pâncreas exócrino, que não vale a pena a gente ressaltar aqui, que é menos comum. Então, quais são os pacientes que a gente vai rastrear na prática? Aqueles pacientes, aqueles pacientes que são assintomáticos, quais que a gente vai rastrear? Então, a gente vai rastrear aquele paciente que tem sobrepeso com pelo menos um fator de risco, que seria o sedentarismo, história familiar de primeiro grau, aquelas mulheres que tiveram gestação prévia, então, com diabetes gestacional ou com macrosomia, com hipertensão arterial, com alteração de perfil lipídico, mulheres com síndrome dos ovários policísticos, que já tiveram uma glicemia de jejum alterada, ou uma hemoglobina glicada alterada, um paciente com história de doença cardiovascular. Outra coisa importante também, às vezes chama atenção, o paciente vem à consulta e você vê que a paciente tem uma marca bem escura no pescoço, embaixo do braço, que a gente chama de acantose nigricans, que mostra pra gente que ela tem resistência insulínica, né? Então, é uma paciente candidata a ter diabetes. Então, é uma paciente que a gente deve rastrear para diabetes. Como é que se faz o diagnóstico, então? Nossa, desconfigurou aqui. Mas deixa. Então, como é que a gente vai fazer o diagnóstico? Por glicemia de jejum. Então, a gente pede para o paciente fazer uma glicemia depois do jejum de 8 horas. Por teste oral de tolerância à glicose, o paciente faz jejum, faz o exame de jejum e depois vai ser coletado uma nova amostra 2 horas depois de um líquido doce, que é a destrose, que é uma glicose dissolvida em água. Tem que reforçar para o paciente que ele tem que estar pelo menos 3 dias sem restrição de carboidratos para a realização do teste, para não mascarar o resultado. E também o diagnóstico pode ser auxiliado, mas não feito, auxiliado pela hemoglobina glicosilada. Então, a confirmação do diagnóstico de diabetes vai requerer repetição dos exames alterados. Em pacientes que já têm sintomas clássicos de hiperglicemia, quais seriam a poliúria, polidípsia, polifagia, emagrecimento, e já tem uma glicemia aleatória maior que 200, eles não precisam passar por teste diagnóstico, tá? Então, o paciente com sintomas clássicos, mais uma glicemia aleatória maior de 200, você fecha o diagnóstico de diabetes sem necessidade de fazer qualquer outro exame. Então, aqui está uma tabelinha para como a gente faz o diagnóstico de diabetes, então, tendo os exames em mãos. Então, um paciente com uma glicemia de jejum menor que 100, ele tem uma glicemia normal. Ou teste oral menor que 140, normal. Hemoglobina glicada menor que 5,7, considerado normal. Paciente fez uma glicemia de jejum e deu maior ou igual a 126, esse paciente tem diabetes. Como eu falei, o ideal seria repetir esse exame, tá?
e fez um teste oral. Então, se o paciente só tem uma glicemia de jejum, você pede uma nova, se deu maior que 126, é diabético. Agora, se ele fez já um teste oral de tolerância à glicose e deu maior que 200, depois de 2 horas, ele tem diabetes. Ou uma hemoglobina glicada maior ou igual a 6,5, também auxilia no diagnóstico do diabetes. Aqui é que dá um pouquinho mais de confusão. Então, digamos que o paciente chegue com uma glicemia entre 100 e 126, né? Entre 100 e 125. Então, esse paciente, você pede para fazer o teste oral de tolerância à glicemia. Então, se ele já tem entre 100 e 125, ele tem uma glicemia de jejum alterada, né? Aí ele fez o teste e veio com uma glicemia de jejum entre 100 e 125, porém 2 horas depois deu normal, esse paciente ficou com um diagnóstico de glicemia de jejum alterada. Ele tem um pré-diabetes, tá? Ou então, esse paciente ele veio com uma glicemia de jejum menor que 100, mas 2 horas depois deu alterado. Deu entre 140 e 200. Então, esse paciente tem um teste oral de tolerância à glicose diminuída. Ele também tem um pré-diabetes, tá? Então, na realidade, essas duas partes da tabela aqui vão fazer diagnóstico do paciente com pré-diabetes. Então, aqui é aquilo mesmo que eu já falei. E o paciente com pré-diabetes, ele tem um risco aumentado para o desenvolvimento de diabetes. E a gente tem que colocar, bem explícito para o paciente que é só questão de classificação. Que, na realidade, esse paciente tem um risco muito aumentado de doença cardiovascular também e de complicações crônicas, tá? Então, esse paciente com pré-diabetes, ele já merece tratamento. Até alguns anos atrás, nós não tratávamos esse paciente. Nós dávamos para ele orientações de mudança de hábitos de vida, atividade física, e mandávamos ele retornar novamente com novos exames. Hoje já não, a gente sabe que na realidade o ideal é a gente passar todas essas orientações para o nosso paciente, mas já iniciar com uma medicação, tá? E a medicação de escolha é a metformina para esse paciente, tá? Então, esse paciente a gente já inicia com o medicamento, certo? Por causa desse risco cardiovascular que ele tem e de complicações crônicas. Tem paciente que já inicia, por exemplo, com uma neuropatia com pré-diabetes, tá? Sem mesmo ter diabetes. Isso aqui desconfigurou também. Então, aqui, como é que a gente faz o diagnóstico da paciente com diabetes gestacional? Eu acho que isso é importante, eu acho que para o clínico, porque o clínico da unidade de saúde acaba fazendo diagnóstico de diabetes gestacional na unidade de saúde, né, Nilson? Faz, né? Faz, né? Uhum. Uhum. Bom, eu vou passar aqui para vocês sucintamente assim. Então, o paciente chega no pré-natal, faz uma glicemia basal. Se dá maior que 126, essa paciente ela tem um diabetes pré-gestacional, tá? Se dá entre 92 e 126, ela tem um diabetes gestacional. E menor que 92, a gente manda essa paciente fazer o teste oral de tolerância à glicose entre 24 e 28 semanas, tá? Depende muito esse teste, os ginecologistas, na maioria das vezes, eles fazem o teste com dois tempos, jejum e 2 horas após a destrose, tá? Nós, em endocrinologia, normalmente a gente faz com 3 tempos. A gente faz a glicemia basal,
a glicemia com 1 hora e com 2 horas. Se a paciente tem qualquer uma desses 3 horários aqui, maior que esses valores, então a basal maior que 92, 1 hora maior que 180 ou 2 horas maior que 153, a gente faz diagnóstico de diabetes gestacional, tá? E começa a acompanhar essa paciente, tá? Ixi, aqui desconfigurou, então vamos passar esse. Então, o objetivo do tratamento do paciente com diabetes é o bom controle metabólico, diminuindo os riscos de complicações micro e macrovasculares. Então, a hemoglobina glicada ela é considerada o exame de padrão ouro para a gente avaliar o controle metabólico do indivíduo com diabetes. E ela vai determinar as glicemias do nosso paciente nos últimos 3 ou 4 meses, que é o tempo que vive a hemácia. Então, as metas glicêmicas para as crianças. Em 2009, o Consenso da Sociedade Internacional de Pediatria, eles chegaram a uma definição de que para crianças menores de 18 anos, a hemoglobina glicada deveria ser menor que 7,5. E aí, em 2014, a ADA também passou a utilizar esses mesmos critérios, porque depende muito de cada sociedade científica, né? As metas para os adultos variam entre 6,5 e 7, dependendo da sociedade científica também, mas é bem importante a gente individualizar o tratamento. Em casos selecionados, a meta pode ser mais rígida, até 6,5, mas sempre lembrando que sempre evitando a hipoglicemia. Para alguns pacientes, algumas situações clínicas especiais, a gente deve ser menos rigoroso. Então, para os pacientes com insuficiência renal, hepática, por causa do risco de hipoglicemia, para aqueles pacientes idosos, que também a gente já não tem uma expectativa tão grande, né? A gente já não fica mais tão ligado no risco cardiovascular. Para aqueles pacientes com baixa expectativa de vida, daí a gente começa a se preocupar mais com a qualidade de vida agora, o presente, e não com o risco cardiovascular. Daí a gente põe uma meta, traça uma meta um pouco mais alta. Deixa eu ver se eu consigo colocar esse quadrinho aqui. Será que vai dar? Não. Gente, aqui então, tá pelas várias sociedades, essa tabela aqui desconfigurou, mas é pelas várias sociedades, como é que seria a nossa meta de controle glicêmico, tá? A meta de controle glicêmico, ela muda um pouquinho dependendo da sociedade científica que a gente se baseia. Mas, resumindo, o jejum normalmente é entre 70, 100, 110, a ADA até fala em 130, tá? O pós-prandial entre 80 e 140, algumas levam até 160, mais ou menos, tá? E a hemoglobina glicada é normalmente 6,5, 7, como eu falei para criança, 7,5, tá? Então, depende da sociedade científica e da faixa etária do paciente que nós estamos analisando. A gente faz normalmente hemoglobina glicada a cada 3 ou 4 meses, tá? Normalmente no consultório, mesmo no SUS, eu costumo ver meus pacientes com diabetes, principalmente aqueles que usam insulina, a cada 3 ou 4 meses, né? Ou antes, caso eles estejam descontrolados. Mas os pacientes bem compensados, eu costumo vê-los a cada 3 ou 4 meses, sempre com uma hemoglobina glicosilada.
Quais são? Então, a gente tem que sempre lembrar que tem algumas situações que vão alterar a hemoglobina glicada que a gente não pode contar com ela. Então, pacientes que tiveram algum estado hemorrágico, paciente com anemia hemolítica, pacientes, às vezes, que têm uma alteração hepática que usam altas doses de vitamina E. Tá. Precisa ter o... Não. Mas então eu falo no microfone mesmo? No celular mesmo? Pode ser? Acho que eu falo no celular mesmo. É só falar aqui? Tá difícil. Acho que eu não consigo ouvir. Ó. Silenciou. Pronto? Então vamos lá. Então a automonitorização. Funcionando? Vou falar assim, então. Tá funcionando agora? Então, a automonitorização, ela permite relacionar os resultados glicêmicos em tempo real, também com a ingesta de alimentos ou com a prática de atividade física. E possibilita ajuste de insulina. Então, quanto maior o número de glicemias capilares, melhor o bom controle metabólico. E melhora a hemoglobina glicada dos pacientes. Então, o paciente com diabetes tipo 1 em terapia intensiva, ou tipo 2 em uso de insulina, eles deveriam monitorar a glicemia, assim, o ideal seria 5 vezes ao dia, né? Antes do café, do almoço, do jantar, ao deitar e 2 horas após uma refeição, variando cada dia. Isso aqui eu vou passar, que é uma coisa que a gente quase não usa no SUS. Aqui eu vou passar rapidamente. A mulher que ela está pretendendo engravidar e que ela tem diabetes pré-gestacional, recomenda-se que ela engravide com uma hemoglobina glicada de até 6,5, para diminuir o risco de anomalias congênitas. Não? Após a concepção, aconselha-se, então, que ela fique fazendo a monitorização das glicemias pré e pós-prandiais,
para manter a glicemia adequada e uma hemoglobina glicada menor que 6,5. Para aquelas gestantes, para aquelas pacientes com diabetes gestacional, a gente sempre pede para as pacientes fazerem monitorização da glicemia 4 vezes ao dia, em jejum e após as 3 principais refeições. E as metas para o bom controle é manter o jejum menor ou igual a 95, 1 hora pós-prandial é menor que 140 e 2 horas pós-prandial menor que 120. No tratamento do diabetes tipo 2, a gente sempre foca em melhorar o risco cardiovascular e manter uma hemoglobina glicada menor que 7. E sempre lembrando de minimizar o risco de hipoglicemia. O tratamento do diabetes tipo 2, ele vai ser feito com alimentação adequada, atividade física regular, evitar o fumo e o excesso de álcool, estabelecer metas de controle de peso. A gente sabe que para paciente reduzindo 5 a 10% do peso já auxilia muito no risco cardiovascular, manter controle glicêmico no alvo e manter a pressão arterial e o perfil lipídico controlados também, para diminuir risco cardiovascular. Quanto à alimentação, eu não vou me deter aqui muito na alimentação, mas assim, uma coisa bem importante é a gente falar para o nosso paciente que não adianta só ele diminuir o açúcar, diminuir o carboidrato simples e exagerar na gordura, tá? Quando o paciente ele come muita gordura, o organismo dele, o corpo dele vai acabar utilizando a gordura como energia e vai acabar sobrando a glicose, como acabar sendo depositada em forma de gordura também, né? Então vai acabar sobrando glicose, vai subir a hiperglicemia também. Então esse paciente com diabetes, ele tem que ser disciplinado e tem que fazer uma dieta saudável, baixa em carboidratos simples, né? E também uma hipolipídica, tá? Falando sobre os medicamentos, então, que a gente trata o paciente com diabetes tipo 2. Tem as sulfonilureias, são aquelas que aumentam a secreção de insulina. Tem aqueles medicamentos que não aumentam a secreção de insulina, como a carbose e a metformina. Tem aqueles que aumentam a secreção de insulina dependendo da glicose, além de promover a supressão do glucagon, que são os inibidores de DPP-4 análogos de GLP-1. Aqueles medicamentos que promovem glicosúria, que não fazem secreção de insulina, são os inibidores do SGLT2, e tem as insulinas e seus análogos. As sulfonilureias, elas têm uma ação hipoglicemiante prolongada durante todo o dia. Aqui está a relação delas. As que mais têm sido usadas ultimamente são a glibenclamida, a glicazida e a glimepirida. Elas cobrem principalmente a glicose pós-prandial. E os adversos mais comuns são ganho de peso e tem maior frequência de hipoglicemia. A metformina, ela tem baixo custo, ampla disponibilidade, perfil de segurança favorável e já pré-estabelecido. É uma droga muito tempo utilizada e é a primeira opção no tratamento do diabetes tipo 2 quando não há contraindicação. Ela reduz a produção hepática de glicose, além de ter uma ação sensibilizadora periférica. Ela pode
levar a uma intolerância gastrointestinal, então pode dar náusea, diarreia. Ela é contraindicada na insuficiência renal grave. Então, assim, ela é contraindicada na insuficiência renal grave, não que ela leve à insuficiência renal grave, tá? Então, quando o paciente tem taxa de filtração glomerular menor do que 30, ela é contraindicada, tá? Isso foi coisa que mudou de pouco tempo para cá. Para aqueles pacientes que têm intolerância gastrointestinal, a gente pode utilizar aquela medicação de liberação prolongada, que é a XR, que normalmente leva a menor incidência de efeitos gastrointestinais. Na prática, a gente vê muito pacientes usando metformina e com deficiência de vitamina B12, tá? Bem comum. Então, de maneira alguma, a gente vai tirar a metformina. A gente vai suplementar B12, tá? Então, o que a gente tem no SUS hoje, no Rename de 2020, né, que ficou igual ao de 2012. A gente tem as biguanidas, né, a biguanida, que é a metformina, e tem as sulfonilureias. Então, a metformina de 500 a de 850, a dose pode chegar a 2,550. E a gente tem a glibenclamida e a glicazida. A glibenclamida é na dose de 5 miligramas, podendo chegar a 20 miligramas. A glicazida tem comprimidos de 30, 60 e 80. Esse quadrinho ali do Rename saiu como a dose máxima de 320, mas não é 320, tá, pessoal? A dose máxima é 120 miligramas dia dessa medicação. E a glicazida, como ela é uma medicação com uma meia-vida longa, você não precisa colocá-la antes de cada refeição. Você pode usar uma vez ao dia apenas, tá? E já é diferente da glibenclamida, né? Você tem que usar normalmente antes das refeições. E assim, então, você tem no Rename glicazida e glibenclamida. Aí fica a dúvida, né? Qual é melhor? Então, a glibenclamida, ela é associada a maior mortalidade quando comparada à glicazida, tá? Em pacientes com antecedente de cardiopatia isquêmica, os pacientes de uso de glibenclamida apresentam maiores eventos cardíacos e a glicazida tem menos quadros de hipoglicemia, tá? Então, ideal, se você puder escolher, é usar glicazida e abandonar o uso da glibenclamida. Bom, principalmente o paciente idoso que que tem maior risco de hipoglicemia. Aí tem outras medicações que são excelentes. Mesmo na central de especialidades, eu abro mão de uso de várias medicações, sempre conversando com o paciente se ele pode ou não comprar a medicação, explicando para ele que não há, às vezes, que não há no SUS, mas se ele, né, tem a disponibilidade, se ele tem a condição de comprar a medicação. A carbose é uma medicação que ela vai auxiliar, ela vai agir na absorção intestinal de glicose, vai retardar a velocidade de absorção da glicose, e ela tem um efeito na glicemia pós-prandial. Ela é usada antes de cada refeição, pode ser usada na dose de 50 ou 100 miligramas. O efeito dela adverso é gastrointestinal, ela dá bastante gás, tá? E os nomes comerciais são a glucose e o glucobay. As glitazonas, elas são drogas sensibilizadoras de insulina, atuam bastante na resistência insulínica periférica, no músculo, adipócito e hepatócito. Ela aumenta o risco de insuficiência cardíaca, porque ela faz um
pode aumentar de pacientes que já tem risco, né? Então, ela promove uma retenção hídrica. Ela faz um ganho de peso, mas, na realidade, ela faz uma alteração na distribuição de gordura, porque ela diminui a gordura abdominal e aumenta a gordura periférica, ela aumenta a gordura em região ginecoide, tá? Então, não é uma gordura ruim. O estudo com a pioglitazona não confirmou o aumento da morte cardiovascular e houve, inclusive, diminuição de internação por ICC. Desculpa, não teve aumento da morte cardiovascular, mas teve um aumento das internações por ICC por retenção hídrica. É uma droga muito boa que a gente usa muito quando o paciente tem uma glicemia de jejum aumentada, então, se aquele paciente tem resistência insulínica, a gente usa bastante, pode usar associada à metformina. E ele é uma medicação que a gente usa muito no paciente que tem esteatopatite não alcoólica, tá? Ele é a única medicação liberada para isso, tá? Então, a gente usa naqueles pacientes que têm diabetes, que têm esteatopatite não alcoólica, a gente acaba utilizando nesses pacientes como uma droga bem boa. Os inibidores de DPP-4, que saiu também do... Bom, então, assim, a gente tem o GLP-1, que é um hormônio produzido no intestino, tá? E a gente tem as enzimas, a enzima DPP-4, que é a que degrada o GLP-1, tá? E quando a gente produz no nosso corpo, a gente acaba degradando esse GLP-1 muito rapidamente, tá? Então, quando a gente usa inibidor DPP-4, a gente faz com que esse GLP-1 fique mais tempo na corrente sanguínea, tá? Deixa eu ver se eu tenho aqui outro. É uma medicação segura, são medicações também que são seguras. Elas podem ser utilizadas, inclusive, em pacientes com insuficiência renal, com ajuste de dose. A linagliptina não precisa nem de ajuste de dose. A gente tem a linagliptina, tem a vildagliptina, tem várias gliptinas, né? Os nomes comerciais são Galvo, Janúbia, Nesina, né? São medicações a gente utiliza bastante no dia a dia. Elas são neutras em relação ao peso e elas podem ser utilizadas em associação com os outros medicamentos, a metformina, com glitazona, com sulfonilureia. E ela, assim, ela vai fazer produção de insulina quando o paciente come. Então, quando chega a glicose no trato gastrointestinal, ela vai fazer aumento de produção de insulina. É uma medicação bem segura do ponto de vista de hipoglicemia, tá? Então, ela não faz hipoglicemia se ela é utilizada em monoterapia ou com a metformina. Ela pode causar hipoglicemia se utilizada, por exemplo, com a sulfonilureia, mas aí quem faz hipoglicemia é a sulfonilureia, né? Aí, às vezes, você tem que baixar a sulfonilureia, tá? Mas é uma medicação bem segura. Os análogos do GLP-1, eles vão agir semelhante aos inibidores do DPP-4, porque você está usando o GLP-1, né? São medicamentos um pouco mais caros, são usados de forma injetável. Eles são usados bastante em paciente diabético obeso, porque ele faz perda de peso. E os estudos têm mostrado redução do risco cardiovascular com essas medicações. E como a gente sempre fala, o paciente diabético, a gente visa diminuição de risco cardiovascular. Então, todo paciente diabético, a gente tem sempre, a meta nossa, diminuir o risco cardiovascular. Então, essa é uma das drogas que faz redução do risco cardiovascular.
A desvantagem deles, então, é que são o custo, né? Pelo o fato de ser injetável, subcutâneo, e fazem intolerância gástrica também, gastrointestinal. Alguns pacientes não toleram a náusea que ela produz. Normalmente a gente inicia com uma dose baixa e vai aumentando gradativamente. 2 dessas medicações nós utilizamos diariamente, como é o caso da liraglutida, que é utilizada tanto no diabetes quanto na perda de peso, que é o Victoza. E também tem outras drogas que são análogos de GLP-1 que são utilizadas semanalmente. Tá? Os inibidores do SGLT2, eles vão impedir a reabsorção de glicose no túbulo proximal do rim. Então, a glicose, ela iria ser excretada, iria ser reabsorvida, e agora ela não vai mais ser reabsorvida, não vai ser totalmente reabsorvida, boa parte vai ser excretada. Então, como é uma droga que vai fazer glicosúria, vai reduzir a glicemia do paciente, tá? Então, é uma medicação que, além de ser glicemiante, vai reduzir peso e vai reduzir pressão arterial também, tá? É uma medicação que também já tem comprovação de diminuição do risco cardiovascular, certo? O estudo foi o EMPA-REG, que estudou a empagliflozina, teve diminuição do risco cardiovascular, mas eles acham que já é uma coisa de classe, não só daquela droga específica. Ela mostrou redução também da proteinúria, tem sido bastante utilizada pelos pacientes da nefrologia, porque ela não tem revertido proteinúria, tá? E um detalhe que eu esqueci da SGLT2 é que, como ela faz glicosúria, os efeitos adversos que ela causa são sintomas geniturinários. Então, faz bastante infecção de trato urinário, né? Infecção de trato urinário, né? Normal, e a candidíase também. Alguns pacientes a gente consegue controlar, às vezes, mais no início do uso, os primeiros 3, 4 meses, aí eles melhoram, depois ficam bem, e outros a gente até tem que tirar a medicação pelo fato dos efeitos adversos que ela causa. Mas você configurou todos isso. Ai, Jesus. Então, a escolha do agente antidiabético, a gente tem que levar em conta, então, o estado geral do paciente, a idade do paciente, se o paciente é obeso, se ele tem comorbidades, então, se ele já tem doença cardiovascular, se ele tem alguma doença renal, como é que estão os valores da glicemia, se a glicemia dele é pior a jejum, ou se é a pós-prandial, como é que estão os valores da hemoglobina glicada, se esse paciente está emagrecido, então se ele tem sinais de insulinopenia, né? Se ele tem já sintomas de insulinopenia, como polidipsia, poliúria, emagrecimento. Então, aí tudo isso a gente vai levar em conta para ver como que a gente vai tratar o paciente. Então, tem que ter bom senso na hora da escolha do antidiabético. Então, nos pacientes que têm manifestações leves, a gente vai usar aquelas medicações que não aumentam a secreção de insulina. Por exemplo, aqueles pacientes obesos. Tá? Então, a gente vai usar mais aqueles que diminuem a resistência insulínica, como a metformina, como inibidor de SGLT2, de repente, daria para usar, porque o paciente é obeso, vai fazer redução de peso. Ou então aquelas medicações que são neutras no peso. Pacientes com manifestações moderadas, quando a glicemia de jejum está superior a 200, mas está inferior a 300,
A gente pode associar a metformina ou algum outro hipoglicemiante. E aqueles pacientes com manifestações mais graves, como aqueles que têm uma glicemia maior que 300, normalmente a gente já entra com insulina, tá? Isso não quer dizer que se você entrar com insulina, você não pode mais voltar depois para o antidiabético. Às vezes você entra com insulina para diminuir a glicotoxicidade. Depois que o paciente melhora a glicemia, você até consegue, às vezes, reverter o quadro e passar para o paciente com antidiabético e tirar a insulina, tá? Então, na prática clínica, a melhor escolha terapêutica vai depender da função pancreática existente, né? Depende da resistência insulínica desse paciente. Quando é que a gente começa com insulina, então, para o paciente diabético tipo 2? Então, como eu falei, quando esse paciente ele já tem sintomas de insulinopênia, como poliúria, polidipsia, perda ponderal, a gente pode associar com as medicações antidiabéticas orais. Normalmente, a gente coloca uma dose à noite, no jantar ou antes de dormir. Eu normalmente gosto de colocar antes de dormir para evitar uma hipoglicemia durante a madrugada, tá? Hoje em dia tem se falado bastante em iniciar a insulina antes do paciente ter sintomas de insulinopênia, tá? Então, evitar a inércia medicamentosa, evitar a inércia do tratamento, né? Então, assim, quando você já percebe que o paciente está com uma glicemia de jejum, por exemplo, muito aumentada, a glicemia pós-prandial está boa, e você já aumentou metformina, você já colocou uma sulfonilureia em dose alta, metformina em dose alta, o paciente não consegue comprar uma outra medicação e mantém aquela glicemia de jejum sempre elevada. Então, às vezes, você pode sair da inércia terapêutica e já iniciar com uma insulina ao deitar para melhorar essa glicemia de jejum do paciente. Tá? Então, é tudo uma questão de conversa com o paciente, explicando para ele também que quanto mais cedo você entrar com a insulina para ele, você está poupando o pâncreas dele, né? É mais fácil de você fazer o controle metabólico dele, tá? Uma coisa bem importante é que as nossas células, elas têm memória. A gente fala em memória metabólica. Se você deixa o paciente por um tempo descompensado, em 300, 400 de glicemia, depois fica mais difícil de você baixar a glicemia desse paciente. Então, por isso que o ideal é você não deixar esse paciente subir a glicemia, ter um descontrole da glicemia, tá? Por isso, você fazer o acompanhamento sempre de perto do paciente diabético, a cada 3, 4 meses, porque você começa a perceber que esse paciente está começando a sair da meta, você traz ele de volta para a meta, né? Então, às vezes você usar insulina, bedtime, né? Então, usar só à noite, manter os antidiabéticos durante o dia, auxilia muito o tratamento desse paciente, tá? A gente procura sempre reproduzir a forma, o perfil normal de secreção da insulina, né? O nosso perfil fisiológico. Então, a gente coloca uma insulina, aquela insulina à noite seria para fazer a insulina basal do paciente. Então, procura reproduzir, então, assim, a gente vai fazer o ritmo basal da ação insulínica e depois a gente vai incrementando o pós-prandial, caso seja necessário. Quando o paciente começa a perceber que a glicemia pós-prandial está ficando alta, você também entra com insulina ultra rápida para diminuir essa glicemia pós-prandial. Tá? Então, a gente sempre tenta simular a fisiologia do que acontece no corpo do paciente.
Então, de modo geral, a gente sempre recomenda iniciar a insulinização do paciente com insulina basal, em combinação com outros medicamentos hipoglicemiantes. Quando você entra com essa medicação basal, você tem a glicotoxicidade diminuída. E depois você vai fazendo a titulação da dose. Quando você põe a glicose, a insulina à noite, você vai fazendo a titulação pela glicemia de jejum. E, se necessário, você pode iniciar com insulina prandial, então, que é insulina ultra rápida. Gente, sai. Bom, aqui eu tinha um quadrinho para mostrar o pico de ação e a duração das insulinas. Vamos ver se a gente consegue colocar o quadro no lugar aqui. O que aconteceu? Aquele dia eu fiz no mesmo lugar. Bom, então, vamos continuando. Esse quadrinho, então, ele ia mostrar, então, para vocês aqui, mostra os tipos de insulina, que a gente tem as insulinas de longa duração, as de tempo intermediário, que são que a gente usa no SUS, que é a NPH. Tem a insulina regular, que é rápida. Tem as insulinas ultra rápidas, que não tem na unidade de saúde. Então, as de longa duração, elas são a Lantus, a Levemir e a Tresiba. Elas têm um início de ação de mais ou menos 90 minutos. Elas não têm pico de ação, por isso são mais fisiológicas. Tá? A NPH, que nós utilizamos normalmente 2 vezes ao dia, ou então aquela que a gente começa à noite, ela tem uma ação que pode levar, normalmente ela leva 12 horas, mas pode levar até 18 horas. Ela começa a agir em 1 a 3 horas. A insulina regular, que a gente usa na unidade de saúde, como uma insulina rápida, ela tem uma ação que começa em 30 minutos, por isso que a gente pede para o paciente fazer 30 minutos antes da refeição. Ela tem um pico de ação de mais ou menos 2, 3 horas, e ela vai agir até 6 horas. Por isso que a insulina regular, ela não é a ideal, porque ela faz muita hipoglicemia pós-prandial. Então, se a gente pudesse prescrever uma ultra rápida para o paciente, seria melhor, porque a ultra rápida ela tem um início de ação de 10, 15 minutos, e ela só age até 3, 4 horas no máximo, né? Pegando bem o pico pós-prandial. E agora, inclusive, tem uma nova, ultra rápida, que é a Fiasp, e começa a agir em 2 minutos. Então, para aquele paciente idoso, por exemplo, que põe a comida no prato e ele não come, você não precisa fazer insulina antes dele iniciar a alimentação. Você pode fazer já a hora que ele está se alimentando. Então, evita episódios de hipoglicemia, tá? Para o paciente, então aqui, depois se alguém tiver interesse de olhar, para ver o tempo de ação e a duração das insulinas. Ó, aqui, então, ó, a insulina, a NPH, que é a que a gente utiliza mais na unidade de saúde, ela tem o início de ação
de 1 a 3 horas, faz pico, e depois ela vai caindo, normalmente dura de 12 a 18 horas, tá? A regular, como eu falei, ela começa a agir normalmente 30 minutos, e ela pode levar até 6 horas no sangue. Aí tá mostrando nesse quadrinho 2 das insulinas mais lentas, ultralentas, a Detemir e a Glargina. A Glargina não faz pico de ação, a Detemir tem um pico ainda de ação, mas é menor do que a NPH. E as insulinas ultra rápidas, como eu falei, elas têm um início de ação mais rápido, então mais fisiológico, por isso. E ao mesmo tempo elas têm uma meia-vida mais curta, tá? Então também mais fisiológico. Então o ideal seria, se nós pudéssemos escolher para o nosso paciente, seria para aquele paciente que precisa de uma insulina basal e uma prandial, seria usar uma Glargina, uma Detemir, associada a uma insulina ultra rápida, como Asparte, Lispro ou Glulisina, tá? Mas a gente consegue fazer um bom controle, um bom tratamento para o nosso paciente, usando NPH, normalmente 2 vezes por dia, para aquele paciente que precisa de ser insulinizado totalmente, a gente usa de manhã e de noite a NPH, ao acordar e ao deitar, e usa a insulina regular, dependendo do caso, a gente usa de manhã, antes do café, na hora do almoço e antes do jantar. O paciente com diabetes tipo 1, ele também, a diferença do paciente com diabetes tipo 2 é que ele vai ter que ser insulinizado já inicialmente. E como normalmente se trata de criança e adolescente, a educação desse paciente e dos familiares é muito importante para que esse paciente siga todas as recomendações de alimentação, atividade física e monitorização para nós conseguirmos manter esse paciente nas metas glicêmicas. Então, aqui estão as metas do paciente com diabetes tipo 1, pré-prandial entre 70 e 130, pós-prandial entre 90 e 180, e hemoglobina glicada menor que 7. Paciente com diabetes tipo 1, a gente vai fazer tratamento intensivo, com 3 ou mais doses diárias de insulina, com diferentes tipos de ação, ou também a gente pode usar o sistema de infusão contínua de insulina com a bomba, né? Bomba de insulina. Já paciente gestante, normalmente, quando a gente orienta faz uma boa orientação dietética para essa paciente e pede para essa paciente, na medida do possível, se ela não tiver contraindicação obstétrica, para ela fazer atividade física, né, fazer caminhada. A gente pede para ela fazer a monitorização. A maioria das pacientes, elas ficam bem e ficam dentro das metas apenas com dieta, tá? Sem necessidade de medicamento. A paciente gestante, o tratamento para ela de escolha é a insulina, né? Então, o ideal realmente seria se ela não precisasse, né? Então, a gente faz 2 semanas de dieta, faz o controle, ela tem que ficar menor que 95 jejum, 1 hora pós-prandial até 140 e 2 horas até 120. Se ela não conseguir ficar dentro dessas metas, a gente entra com o tratamento farmacológico, que é a insulina, tá? Por que não pode usar metformina e não pode usar glibenclamida para paciente gestante?
Então, já tem alguns trabalhos mostrando que a metformina, ela é da categoria B, ela é categoria B, pela determinação da Anvisa, ela ultrapassa a barreira placentária, mas ainda faltam dados mostrando os efeitos metabólicos na vida adulta dessas crianças que foram expostas a essa medicação durante a gestação, tá? Então, por isso que ainda não foi liberado metformina na gestante, de trabalhos a longo prazo. E a glibenclamida, ela também ultrapassa a barreira placentária, ela pode fazer maior risco de hipoglicemia neonatal, maior ganho de peso da mãe, mais ganho de peso neonatal e macrosomia, e não pode ser utilizada na gestante. Então, é insulina na mulher grávida, tá? E uma coisa que a gente ouve muito, a mulher já diabética gestacional perguntando se ela vai precisar fazer cesárea, né? E a cesárea é uma decisão obstétrica, não é pela razão, não é por ser diabética ela vai precisar fazer cesárea. Se ela estiver bem controlada e o neném não for macrossômico, não tiver polidrama, não tiver nenhuma outra complicação, o parto, como eu falei, é independente do diabetes. Aqui, uma coisa que tem mudado ultimamente, quando a gente fala do uso do AS no paciente diabético. Vale a pena usar AS profilaticamente? Os trabalhos demonstram que a diminuição dos eventos cardíacos de 9,6% para 8,5%. Mas, em contrapartida, ocorre aumento dos sangramentos intracraniano, gastrointestinal e ocular. Esse aumento do sangramento é de 3,2% para 4,1%. Então, cada vez mais as evidências elas apontam para o abandono do uso do AS, tá? Os pacientes com diabetes, como eu falei, não basta a gente só ter bom controle glicêmico. A gente precisa ter esse paciente na nossa mão, a gente precisa ter esse paciente com uma glicemia controlada, precisa ter esse paciente com o perfil lipídico controlado e com a pressão arterial controlada, tá? Então, as metas do colesterol, eles vão se basear no LDL colesterol e também no colesterol não HDL. Como é que a gente calcula o colesterol não HDL? Você sempre pega o colesterol total e diminui o HDL, tá? Que é o não HDL. Então, o não HDL, ele é recomendado principalmente quando os níveis de triglicerídeos estiverem acima de 300, tá? Aí você calcula o colesterol não HDL. Então, aqui, ó, o paciente que é diabético, ele nunca vai ser baixo risco, né? Então, ele sempre vai ter um risco intermediário, vai ser de alto risco ou muito alto risco. Então, o paciente diabético, as metas do LDL vai ser sempre menor que 100, tá? Ou então reduzir de 30% a 50%. Aquele paciente que não está com estatina, você reduz de 30% a 50% os níveis de colesterol dele. E aquele paciente que já está com estatina, você vai manter o LDL menor que 100 e o colesterol não HDL menor que 130. Aquele paciente que tem um alto risco cardiovascular, você tem que aumentar, você tem que deixar esse LDL menor que 70, ou melhor, fazer uma redução maior que 50% dos níveis iniciais de colesterol dele. E quando é muito alto, a mesma coisa. Maior que 50% a queda do perfil dos níveis de colesterol, deixar esse LDL preferencialmente menor que 50. Então, uma coisa bem importante, o paciente fala assim, mas doutora, não tem problema que meu colesterol fique bem baixo, né?
Se o paciente tiver um alto risco cardiovascular, é essencial que ele tenha um LDL bem baixo, né? Então, quais são os fatores de risco para indivíduos com diabetes tipo 2? Tudo aquilo que a gente já sabe, né? O paciente que ele já tem diabetes com mais de 10 anos, o paciente que tem história familiar de doença cardiovascular, que tem hipertensão arterial, que é tabagista, ou então aquele paciente que já tem uma taxa de filtração glomerular menor que 60, ou tem albuminúria, aquele paciente que tem neuropatia autonômica cardiovascular, ou que já tem uma retinopatia diabética. Então, aqui, ó, os fatores de alto risco para os pacientes com diabetes. No paciente com risco moderado, então, todo paciente diabético, menos de 50 anos, que tem diabetes, menos de 10 anos, sem fatores de risco, então, o paciente tem menos de 50 anos, ele tem diabetes menos de 10 anos e não tem nenhum fator de risco, ele já tem um risco moderado para doença cardiovascular. Tá? Esse paciente já tem que ter uma LDL menor do que 100, né? Já tem que reduzir drasticamente 30% a 50% o LDL desse paciente. O paciente diabético que tem mais de 10 anos e que não tem lesão de órgão-alvo, mas tem pelo menos um fator de risco daqueles que nós comentamos há pouco, ele já tem alto risco cardiovascular. E esse paciente merece reduzir 50% dos níveis de dislipidemia, dos níveis de colesterol iniciais. E o paciente que tem qualquer lesão de órgão-alvo, principalmente um paciente que tem uma taxa de filtração glomerular menor que 60, ou que tem uma proteinúria, ou que já tem uma retinopatia, ou que já teve um antecedente de AVC, ele já é um paciente muito alto risco e ele merece ter um perfil lipídico bem baixo. As metas de hipertensão é manter a pressão sistólica entre 120 e 130, a diastólica entre 70 e 80, e as opções de escolha para o paciente diabético é o inibidor de ECA ou BRA, e, se necessário, associar com outras classes de antihipertensivo. Ninguém é tão grande que não possa aprender, nem tão pequeno que não possa ensinar. Muito obrigada. Nós temos duas dúvidas aqui, estou assistindo a aula, vou falar as perguntas. A primeira, da Alma Bianca. Doutora, o paciente sem uso de metformina, pensando na possibilidade da deficiência de B12, devo pedir dosagem de B12 com certa frequência? Sim. Pacientes que estão usando metformina, eu normalmente peço, eu tenho no consultório, eu normalmente peço uma consulta sim, outra não, B12, principalmente naqueles pacientes que eu percebo que estão sempre com a B12 baixa, tá? Então, aqueles pacientes que normalmente eu tenho que repor a B12, eu peço pelo menos a cada 8 meses, né? Uma, 2 vezes por ano eu tenho pedido a B12, tá? E a gente repõe. Você pode repor, fazer intramuscular, né? 5.000 unidades intramuscular. Aí depende dos níveis de B12. A gente tenta manter uma B12 maior que 400, tá? Então, se essa B12 está muito baixa, daí às vezes você faz, por exemplo, o paciente às vezes vem com uma B12 de 150, aí às vezes você pode passar 6 ampolas de B12 para o paciente, tipo, uma ampola a cada 15 dias, né? Agora, se esse paciente tem perto de 400, aí você vai passar uma ampola de B12 a cada 60 dias, né? Até que ele retorne com você.
Existe B12 também, porque quando o paciente já está com uma diminuição da absorção da B12 por conta da metformina, né? Então, se você passa via oral, nem sempre ele absorve bem, tá? Mas hoje a gente tem medicação sublingual, que a absorção, então, como é via oral, né? Se faz na boca, então a absorção é boa, tá? Então, como a gente tem essa opção hoje, dá para você fazer ela sublingual também, tá? Aí depende muito também da absorção do paciente, não tem receita de bolo. Às vezes você passa para o paciente para fazer todos os dias a medicação sublingual e ele fica com uma B12 super elevada. Depois você vai diminuindo, aí deixa 3 vezes por semana, vai avaliando pelos exames, tá? Por causa do custo, como a medicação injetável ela tem baixo custo, a maioria dos pacientes preferem fazer injetável, tá? Só que sempre tem que lembrar o paciente que é uma injeção bem dolorida, tá? Então, você deixa para o paciente escolher, ou se ele quer comprar, porque não tem na unidade de saúde, então ele pode escolher se ele vai comprar a injetável, que é mais barata, mas é mais dolorida, ou se ele vai usar a via oral, ou então a sublingual, que ele vai pagar um pouquinho mais caro, tá? Qual que é a outra? Agora então, passando para a segunda pergunta, é da doutora Fabiane. Nos pacientes sem uso de corticosteroide oral, as doses moderadas a altas, por cerca de 30 a 45 dias. Os pacientes não eram diabéticos antes do uso do medicamento e depois passam a ter alteração glicêmica. Como devo tratar, além de orientar a mudança da dieta? Então, depende se o paciente vai continuar com corticoide ou não, tá? Então assim, se o paciente ele usou corticoide e depois é retirado o corticoide, então, enquanto ele está usando corticoide, eu inicio com metformina, se só a metformina dá solução, né, tem sucesso, a gente mantém metformina. Se não, depende, se for na unidade de saúde, você pode iniciar com a metformina, dose plena, né? Não adiantou, você pode usar uma sulfonilureia, tá? Na hora do almoço, no café da manhã. Começa com 30 miligramas, depois passa para 60. E daí, se você tira o corticoide, depois você vai reduzindo o antidiabético oral. E aí, depois você vai ter que reavaliar esse paciente, né, para ver se ele ficou com algum grau, porque normalmente o paciente às vezes já tem uma predisposição a ser diabético, né? Aí você vai ter que reavaliar esse paciente, fazer um teste oral de tolerância à glicose, para ver se ele é diabético ou ficou com algum grau de pré-diabetes, né? Para ver se ele vai precisar de tratamento ou não, tá? Eu já tive pacientes que fazendo quimioterapia e que usam corticoide, assim, a cada 60 dias, ou a cada 90 dias, eles têm que fazer doses altas de corticoterapia, que só antidiabético oral não conseguiram deixar com bom controle glicêmico. Então, eu faço, para esses pacientes, às vezes a gente tem que fazer dose de insulina, tá? Então, eu tenho alguns pacientes que às vezes eu tenho que fazer insulina assim, à noite, NPH, e mais uma pré-prandial antes de almoçar, se ele vai fazer a prednisona, por exemplo, de manhã, né? Daí a gente percebe que faz uma hiperglicemia depois do almoço, às vezes tem que colocar uma insulina, às vezes até regular na hora do almoço, tá? Mas vai depender de cada paciente, né? Como é que ele responde à medicação. Tá? Depende também do qual tipo de corticoide, né? Dexametasona, que tem uma meia-vida mais longa, às vezes você precisa usar insulina. Se é uma prednisona, que tem uma meia-vida mais curta, às vezes não precisa usar insulina, você pode usar só o antidiabético oral. Tá? Uhum. Não, metformina, e depois, se não dá resultado, aí você pode, se é na unidade de saúde, você pode entrar com uma glicazida e aumentando a dose, dependendo dos exames, né? Tá? Se ele puder fazer a monitorização com a ponta de dedo, né? Seria o ideal, tá? Para conseguir uma glicemia, conseguir uma meta mais rápido. Nossa, então, muito obrigada. Ai, muito bom. Obrigada, gente.
Só fazer uma observação aqui. A doutora Gabriela deu uma grande aula com recursos muito pequenos. E como é assim do perfil dos endocrinologistas engajados, né? Sempre fazem o melhor com aquilo que eles têm. Então, os endócrinos têm essa característica de não desistir daqueles pacientes diabéticos que a gente fala, mas acho que esse paciente nunca vai controlar o diabetes. Né? Os endócrinos costumam não desistir deles, né? E a doutora Gabriela, cheia de dificuldades aqui no nosso pouquíssimo meio técnico aqui, não desistiu da aula. Muito obrigado. Desistir nunca, né? Ai, gente, eu sei que ficou bem maçante a aula, com muita coisa.